Iniciaremos o estudo da termologia. A palavra termologia deriva da palavra termo e logia. Termo significa calor e logia, estudo. Então, termologia é o ramo da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. Pode ser definido também como a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao esfriamento, às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. Temperatura. Uma definição de temperatura que podemos dar a ela é que a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Lembrando que todo corpo ele é formado por átomos, que são agrupados formando moléculas. Portanto, essa vibração, essa agitação é justamente das moléculas que compõem o corpo. Uma pessoa sentindo um ambiente quente, ela está recebendo um certo tipo de energia, que é chamado de calor. Uma outra pessoa que esteja, no caso essa criança, esteja se sentindo frio, então ela está perdendo essa energia, ela está perdendo o calor. Aí aqui ela está próxima de uma fonte térmica para se aquecer. Ou seja, quando as moléculas estão muito agitadas, nós dizemos que a temperatura está alta. Quando as moléculas do corpo estão um pouco agitadas, nós vamos dizer que a temperatura dele está baixa. Então, temperatura nada mais é do que uma medida do grau de agitação dessas moléculas do corpo. Quanto mais agitados, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. A medição da temperatura atualmente é feita por um instrumento chamado termômetro. Mas o primeiro a desenvolver um instrumento para tentar medir a temperatura foi o italiano chamado Galileu Galilei. Em 1597, ele criou o termoscópio, um instrumento construído para medir a temperatura. Porém, ele não criou uma escala, então ele não se tornava prático para o uso. Ele consistia de um bulbo cheio de ar provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido. Quando o ar aquece, a pressão aumenta e o líquido desce. Os termômetros atuais, eles foram criados, alguns por pessoas comuns, né, como uma forma de medir a temperatura. Nós temos algumas escalas que nós vamos ver futuramente, que são a Celsius, Fahrenheit, Kelvin e a escala francesa Réaumur, por exemplo. Mas a ideia do termômetro é que é um dispositivo, né, utilizado para medir a temperatura. E há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são os termômetro clínico, digital, temos o termômetro infravermelho, temos o termômetro de lâmina bimetálica, o termômetro de medição a gás e aquele tradicional termômetro de rua. Né? Aqui nós estamos vendo um exemplo dos primeiros tipos de termômetros criados, aqui na escala Celsius, à direita, e aqui na escala Fahrenheit. O mais utilizado atualmente é o da escala Celsius. Nós vamos ver depois, futuramente, como é que a gente converte de uma unidade para outra. Aqui está indicando uma temperatura alta, que está numa escala, está a mesma temperatura, né? Mas nessa escala o valor vai ser diferente dessa outra escala. Aqui nós vamos ver o exemplo do termômetro clínico. O termômetro clínico ele tem por objetivo medir a temperatura do corpo humano. Então, geralmente eles vêm entre 35 e 42 graus Celsius. O mais comum, aliás, o mais antigo, na verdade, né? Esse termômetro aqui que tem um bulbo de vidro com um líquido colorido que ele vai dilatando à medida que a temperatura vai aumentando em contato com o corpo. E aqui ele tem uma espécie de gargantazinha que dificulta a passagem. Ou seja, ele sobe, mas ele dificulta para descer. Aí por isso que algumas pessoas sacodem esse termômetro para poder forçar esse líquido descer. À medida que ele vai dilatando, né, que a temperatura vai aumentando, a gente vai observando qual é a temperatura na escala que está indicada no termômetro. Nesse caso aqui a escala Celsius. Aqui nós temos um outro termômetro, o termômetro digital, que ele está graduado também na escala Celsius, mas se a gente apertar o botão a gente pode mudar para a escala Fahrenheit. Aqui nós temos um termômetro infravermelho, esse aqui não precisa de contato. Esses dois anteriores eles precisam de contato. Esse aqui ele já mede a temperatura à distância. Outro termômetro é o de lâmina bimetálica. Ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos e câmaras frigoríferas. Aqui nós temos um exemplo dele. O termômetro a gás é utilizado para medir baixas temperaturas e é muito usado em laboratórios de pesquisa. Aqui nós temos o termômetro e aqui nós temos o esquema do termômetro a gás. O termômetro de rua é aquele que a gente, ao caminhar por algumas avenidas, ele nos informa
justamente a temperatura que nós estamos no momento, no ambiente. Esse aqui é um modelo tem um circuito elétrico, e esse aqui é um modelo mais simples, bem mais antigo, onde ele se baseia apenas na dilatação do líquido. A temperatura vai elevando e o líquido vai dilatando e vai preenchendo a escala. E nós vamos poder observar aqui, ó, também está na escala Celsius e na escala Fahrenheit, que são as escalas mais comuns. Lembrando que Celsius é a mais comum. Equilíbrio térmico. Todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico, ou seja, tendem a permanecer na mesma temperatura quando eles estão em contato. Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, se os corpos atingirem o equilíbrio térmico, a temperatura deles vai permanecer constante, a não ser que eles troquem calor com um meio externo ou com outro meio, senão eles vão permanecer no sistema isolado, nós dizemos. Aqui nós estamos dando um exemplo, né? Se nós colocamos água quente, nós colocamos água fria, o que vai acontecer? A água que estava quente vai esfriar e a água fria vai esquentar, até que ele atinja uma temperatura mediana que chamamos de água morna. As partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas de água fria, e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando atinge o equilíbrio térmico. Calor. Calor nada mais é do que a transferência de energia térmica de um objeto ou sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Ocorre a passagem do calor do corpo mais quente para o mais frio, até que atinja a mesma temperatura. Ao atingir a mesma temperatura, dizemos que estão em equilíbrio térmico. Isso aqui é só para lembrar, pessoal, que quando nós dizemos que um corpo está em equilíbrio térmico, não há mais troca de calor, ok? Teoria do calor como substância, chamado calórico. Essa é uma teoria antiga, quando ainda não se conhecia exatamente o que acontecia. No século XVIII, o calor era considerado uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. Segundo essa teoria, a substância calor ou calórico apresentava características especiais. Penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria, não podia ser criada nem destruída e não possuía massa. Porém, um simples atrito de mãos mostrava que isso aqui estava equivocado, né? Não podia ser criada nem destruída. Se nós esfregarmos uma mão na outra, o que vai acontecer? Ambas as mãos vão esquentar. Então nós estamos fazendo uma transferência, através do atrito, né, de calor. A teoria do calórico se tornou obsoleta quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, como um esfregar de mãos, por exemplo. As unidades medidas do calor. Lembrando que calor é energia térmica. A unidade oficial de calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, que os professores costumam pronunciar como Joule. No entanto, na resolução de problemas de calor, dá-se preferência por razões históricas à unidade chamada de caloria, que nós representamos por CAL, cal minúsculo, ok? Só que tem uma relação entre a caloria e o Joule, ou Joule. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal, a pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, o nível do mar, para que sua temperatura eleva de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, se você fornecer uma caloria para 1 grama de água que esteja a esta temperatura, ela vai passar para essa temperatura aqui. Então essa é a unidade de energia que nós chamamos de caloria. A unidade múltipla de caloria é chamada de quilocaloria, que nós acrescentamos um K bem aqui, ó, quilocaloria. Também muito usada na medida de quantidade de calor. Tem uma outra unidade também que nós utilizamos, que estão nas embalagens dos alimentos, né? Quando você compra um alimento, ele diz assim, esse alimento fornece tantas calorias. Só que essa caloria é chamada caloria alimentícia, equivale a quilocaloria. Processo de propagação do calor. Os processos de propagação de calor são 3. Né? A mudança de energia térmica da região de maior temperatura para de menor temperatura pode ser processada de 3 maneiras distintas. A condução, a convecção e a irradiação. Vamos começar pela condução térmica.
É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Aqui nós vamos observar um exemplo. A condução de calor através de uma barra de metal. Aqui nós temos como exemplo uma barra de metal que está sendo aquecida por um bico de Bunsen. Ou seja, ela está fornecendo um foguinho bem aqui. E essa região que está mais próxima, ela vai agitar mais as moléculas. Até que vai começar essa agitação nessa extremidade e ela vai passando para outra extremidade da barra. Ou seja, é um processo que ele demora um pouquinho, né? Vai dependendo da quantidade de calor, ou seja, a quantidade de energia que está sendo fornecida e dependendo da massa do material. Então, o que vai acontecendo aqui? Olha, outro exemplo desse aqui. Essa que está mais próxima, essa molécula que está mais próxima, ela vai começar a se agitar e vai provocar a agitação das outras moléculas que estão em contato entre elas, até que essas últimas vão começar a receber essa energia também e vão atingir, se permanecer assim, vão atingir a mesma temperatura. Ou pode ser que não chegue a atingir, a gente pode remover a fonte antes, essa fonte térmica. Aqui nós temos uma representação, olha, que o calor está fluindo do ponto mais quente para o ponto mais frio. Então vai ser sempre esse sentido, do mais quente para o mais frio. Então essa energia térmica ela está sendo fluida nesse sentido, da esquerda para a direita. Condutores e isolantes térmicos. Condutores térmicos são materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado, ou seja, é intenso, né? Eles transmitem facilmente o calor. Como exemplo, nós temos os metais. Se nós colocarmos uma panela de metal no fogo, né? Por exemplo, uma panela de aço, né? O que vai acontecer? Ela vai absorver essa energia que está sendo fornecida, o calor do fogo, e ela vai transferir essa energia para o que esteja dentro da panela e também ao redor da panela, né? Ou seja, ela não vai conter essa energia. Ela vai transferindo essa energia. Então, é um pouquinho mais rápido de transferirmos a energia através desse tipo de material, que são os metais. Isolantes térmicos é o contrário, né? São materiais nos quais ocorre pouco ou nenhuma transmissão de calor. Como exemplo, nós temos a madeira e o isopor. Aqui nós percebemos uma colher de madeira, que ela é um bom isolante térmico, então se nós formos colocar para mexer o alimento que esteja dentro aqui, né, nós não queremos utilizar uma colher de metal, porque o metal é um bom condutor. Então ele vai aquecer e vai chegar até a nossa mão. Como a madeira é um isolante, ela vai dificultar a passagem do calor. Então vai demorar a aquecer. E aqui nós temos o isopor, né, que é um bom isolante térmico. Ele é utilizado inclusive para armazenar, né, como no caso dessa caixa térmica, para armazenar dispositivos que nós queremos manter a temperatura. Ou seja, se nós queremos manter frio, nós podemos colocar aqui com gelo. Ou nós podemos colocar alguma coisa quente que ele também vai conservar, até um certo limite, porque ele também perde no decorrer do tempo. Convecção térmica. Convecção é o processo de propagação do calor, no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, ou seja, dos fluidos, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. A transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água, ou outro material, mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Vamos observar aqui o caso da convecção. A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, ocorre por corrente de convecção. Aqui nós estamos observando uma chaleira. Aqui temos uma fonte de calor, está fornecendo calor, e o que vai acontecer? Aquece a panela de metal mais próximo dessa região do fogo, né, vai esquentar mais intensamente. Então, esse líquido que está aqui, ele aquece, começa a agitar mais as suas moléculas, se torna um pouquinho mais leve, aí sobe, e o que estava em cima desce, vai esquentar, aí fica nesse movimento de sobe e desce. A gente até percebe quando está fervendo, por exemplo, água ou leite, às vezes forma umas bolinhas também. Aqui é a mesma coisa, né? Nós estamos percebendo esse movimento aqui, olha. Vai subir o que está quente e vai descer o que está frio. O congelador é a mesma coisa, né? A parte fria, né, de uma geladeira tem que sempre ficar em cima. Por quê? O ar frio ele é menos denso, né? Aliás, ou melhor, o ar frio ele é mais denso, então ele vai descer. E o ar quente ele é menos denso, ele vai subir. Então fica esse movimento dentro da geladeira, são as chamadas correntes de convecção. O quente sobe, o frio desce.
Aí como o refrigerador está em cima, né, ele fica mantendo essa temperatura aqui dentro. Okay? Acontece a mesma coisa no ar-condicionado, né? Se nós colocarmos uma central de ar-condicionado, nós temos que colocar uma certa altura, né? Nós não podemos colocar embaixo, porque senão ele resfriaria somente a parte de baixo do ambiente. Ele tem que estar alto, né? Para que o ar quente suba, enquanto que o ar frio, né, que vem da central, ele venha preencher o ambiente. Aí fica nessa corrente de convecção. O frio desce, o quente sobe. As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela existência de corrente de convecção. Vamos observar aqui a figura. Mudança de vento diurno na área costeira. Durante o dia, o sol aquece a água e aquece também o solo. Só que tem uma diferençazinha aqui, olha. Qual é a diferença? A água, ela demora a aquecer. E o solo, ele esquenta mais rápido. A gente pode até perceber isso na praia, né? A gente vai para a praia, pisa aqui no solo, está quente. A gente vai para a água, ela já não está tão quente. Ou seja, eles não estão em equilíbrio térmico, não estão à mesma temperatura. Então o que vai acontecer? Vai haver uma passagem do ar, né? Que ele vai se deslocar, o ar vai se deslocar da região mais fria para a região mais quente. Vai ficar nesse movimento aqui, olha. O ar que está na região mais fria, o ar quente sobe e o ar frio ele preenche o local onde estava o ar quente. Aí fica nesse ciclo, né? É o que nós chamamos de brisa marítima. Ocorre o quê? Durante o dia. E à noite? Bom, à noite, o que vai acontecer? O solo ele vai esfriar mais rápido. E a água, conforme eu falei, ela demora para liberar essa energia, né? Ela demora para absorver essa energia térmica, ela demora para liberar essa energia térmica, ela demora para liberar o calor. Então, aqui está mais quente. Se aqui está mais quente, o ar que estava sobre a água, ele vai subir. E o ar que estava sobre o solo está mais frio. Então, ele vem nessa direção aqui. É o que nós chamamos vento continental, ou brisa terrestre. Irradiação térmica. É o processo de propagação de calor, essa é a terceira forma de propagação, em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. A energia do Sol, né, que estamos vendo o Sol, se propaga no vácuo, ou seja, as outras duas formas de propagação, elas precisam de matéria. Tanto a condução precisa de matéria, quanto a convecção. Na irradiação térmica, essa radiação aqui, ela chega sob as formas de ondas eletromagnéticas. Então ela atravessa o espaço, atravessa o vácuo e chega até o nosso planeta, aquecendo ele. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. A energia do Sol que viaja no vácuo e aquece nosso planeta é transmitida por irradiação térmica. A energia do Sol que viaja no vácuo, desculpa que está repetido. Alguns materiais como o vidro e o plástico dificultam a passagem da radiação térmica, a forma de transmissão do calor, por meio de radiação eletromagnética, mas permite a passagem da luz, por isso a maioria das estufas possui cobertura de vidro ou de plástico. Tá aqui. Mas qual é o objetivo disso? A energia vem, chega até a estufa, uma parte é refletida e a outra se mantém aqui dentro, né? Fica de certa forma meio que retida, mantendo a temperatura. Efeito estufa. A presença de vapor de água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. Se não houvesse esse efeito, o que aconteceria? A Terra seria extremamente quente durante o dia e extremamente fria durante a noite. Mas com esse efeito estufa, ou seja, devido a essa presença dessas nuvens, principalmente, né, na atmosfera, fica retido uma parte desse calor e fica refletindo para nós. Então, mantém a temperatura. Né? A preocupação dos cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito. Então, de um fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa poderá se tornar catastrófico. No caso, são os gases, né, que nós, seres humanos, estamos jogando em grande quantidade para o meio ambiente. Né? Então, através das fábricas, dos caminhões, automóveis, aviões, emite uma grande quantidade de gases, principalmente o gás carbônico, né, que retém uma parte desse calor na nossa atmosfera. Então vai aquecer o planeta. Então nós estamos vendo a questão do efeito estufa, né?
A radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece. E devido ao efeito estufa, parte da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera de volta ao espaço, né, e uma parte é refletida para dentro. Parte da reflexão infravermelha é calor refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre, da atmosfera, terrestre da atmosfera. Pessoal, uma curiosidade. Aqui vocês estão vendo aqui que nesse desenho eu acrescentei uma camadazinha para significar nossa atmosfera. Nós vamos ver posteriormente, ainda esse ano, que o Sol, devido às ondas eletromagnéticas, ele sofre um desvio aqui, olha. É por isso que ao nós olharmos para o céu, nós enxergamos aqui tudo azul. Uma das cores sofre um desvio mais acentuado, né? E é justamente o azul que sofre durante o dia, durante o nascer do Sol ou durante o dia. Ao pôr do Sol, a gente já percebe que esse desvio ele tende para o vermelho e alaranjado. Mas esse é um assunto que nós vamos ver depois. Diferença entre temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas no sistema. Calor é a forma de transferir energia de um corpo ou sistema para o outro. Então, temperatura nada mais é do que uma forma de medir a agitação das moléculas de um corpo, né, ou de um sistema. E o calor não, essa energia que está de passagem, né, é uma energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Se os dois corpos já estão à mesma temperatura, não há essa passagem, ou seja, não tem a passagem do calor. A propagação do calor pode ocorrer por 3 processos: condução, convecção e irradiação. A condução acontece em geral nos sólidos, tá? Que nós sabemos que molécula a molécula vai vibrando, fazendo as que estão próximas também vibrarem, até passar de um corpo para o outro. E a convecção predomina nos líquidos e gases, através de corrente de convecção. A irradiação ocorre pela radiação, não é necessária a presença de matéria, né? Lembrando que a luz do Sol ela chega até nós, atravessando o espaço vazio, através do processo de irradiação. A garrafa térmica ela foi criada com o objetivo de evitar as 3 formas de propagação do calor. São a condução, que acontece geralmente nos sólidos, a convecção, que ocorre através das correntes de convecções nos fluidos. Ambos acontecem em meios materiais, condução e convecção. A terceira forma, chamada de irradiação ou radiação, ela não necessita de meios materiais. Através da transferência de ondas eletromagnéticas do infravermelho, que pode ser no vácuo ou em meios materiais. Então, a garrafa térmica ela foi construída de modo que ela tem uma região onde armazena o líquido, e essa região ela é separada por 2 paredes, uma parede interna e uma parede externa. Entre elas tem uma região de vácuo ou de pequena quantidade de ar. Essa parede interna, no caso, ela é espelhada. Para que serve o vácuo? Lembrando que a condução e a convecção elas precisam do meio material para se propagar. Se nós temos o vácuo aqui, não haverá justamente a propagação do calor por condução nem convecção. E a parede espelhada ou parede branca é justamente para refletir essas ondas eletromagnéticas que estão, ou seja, a energia térmica na forma de calor infravermelho, ela reflete para dentro, tentando conservar a temperatura do meio. E aqui nós temos um material que é isolante térmico para evitar a saída do calor. Nós podemos perceber aqui na garrafa térmica que tem essa região aqui interna, onde acumula o líquido, que ela tem a sua parede interna que é espelhada ou branca, né? E a parede dupla, entre elas nós temos uma região de vácuo ou pequena quantidade de ar. E a tampa. Dessa forma ela consegue conservar o nosso cafezinho, chá, ou se vocês quiserem algo gelado também pode conservar.